Aleluia. Gente, que honra ter você aqui, amém? Sei que tem muitos visitantes aqui, tem pessoas de outra igreja. Seja muito bem-vindo, pode sentar. Amém? Faço parte da Igreja Verbo da Vida. Meu nome é Elinaldo. Ajudo e auxilio aqui o pastor Chilton, que é o nosso pastor presidente. Amém? E fiquei incumbido de fazer esse trabalho com homens, fazer esse culto. E eu sei que Deus vai falar com você tremendamente. Amém? Sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito em nosso meio. E sei que há um propósito de Deus para os homens, né? Uma geração que está um pouco diferente. E nós fazemos a diferença nesse mundo. Somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer meu amigo pastor Marquinhos, Marcos Antônio, Igreja Shekinah, pastor João, nosso convidado, né? Foi onde eu aprendi muito na Igreja Comunidade da Graça, quando ele era pastor lá. Fui muito abençoado, eu disse isso a ele, né? Por Marquinhos, por pastor Samuel, por toda a equipe que trabalhava naquela igreja. O pastor João desenvolvia um trabalho com homens, né? Como era o nome, pastor? Pronto. E era um trabalho fenomenal. Isso. Antigamente era homem que é homem semelhante ao Altíssimo. Tem até uma música, né? Que eles fizeram, muito bacana, que foi o pastor Samuel que fez. E foi muita bênção na minha vida, aprendi muita coisa, né? Eles, de fato, influenciaram muito a minha vida. Muita coisa eu não sabia, criação de filhos, né? Lembra do pastor de Kleber Lucas lá em Recife? Ora, lembra? E foi bênção assim, né? Muita coisa que eu aprendi naquele lugar e foi bênção. Pastor João, venha. É possível. Fique à vontade. Boa noite. Oi, gente. Vou falar feito os hebreus e os judeus. Shalom Adonai. Eu não sou judeu nem descendente de hebreu. Ok, mas vocês disseram um amém com tanta expressão, né? Me permita, viu? Me permita catucar esse povo aqui. Porque se fala, tem que saber o que está falando, sim ou não? Deixa eu falar com isso aqui. Não se constranja, porque a gente está aqui neste mundo no aprendizado. Como é seu nome? Renato. Renato, o que significa a palavra shalom? Hein? Ótimo. Deixa eu ver outra aqui. Você aí de xadrez. Você disse amém na hora? O que significa a palavra shalom? Ih, rapaz, esse pessoal aqui é instruído mesmo, viu? Porque às vezes o pessoal diz assim, amém, não sabe nem com o que está concordando. Mas shalom, Gabriel, significa o que, Gabriel? Olha aí. Mas que coisa boa, né? Gente, é um prazer assim, que não dá para falar. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus pela vida do amado pastor Elinaldo, pastor Chilton, que já nos conhecemos há tanto tempo, né? Eu conheço o Chilton, o pastor presidente dessa igreja, eu conheço antes, que era feito eu, careca. Conheci o durante, que teve tudo a ver comigo, usando prótese. Que experiência, meu Deus. E agora conheço ele de cabelo, com cabelo dele, que não tira. Era uma agonia, um tira e bota, misericórdia. E mangaram de mim, viu? Tiraram onda comigo. A turma não respeita mais os pastores. Eu não entendo, não. Gente, o pastor Chilton, tem muitos convidados aqui, certamente de alguém, mas eu posso pedir para que os meus convidados fiquem em pé, pode ser?
Aos meus convidados, por favor, fiquem em pé. Olha aí. Então eu vou fazer o seguinte. Não, fique em pé não. Não fique não. Cachorro velho. Eu vou pedir para os machos dessa igreja, os machos, vocês vão entender por que estou dizendo isso. Recebam meus amigos, por favor, com muito carinho. E entre eles, vocês podem sentar, viu? Meu amigo de tantos anos, né, de décadas, o pastor Marcos Antônio, gente muito querida. Você pode vir aqui à frente, por favor? Nós estamos juntos em ministério pouco mais de 30 anos. Pouco mais de 30 anos, acho que uns 32 anos já, né? Inclusive, quem fez o casamento dele foi eu. Os filhos dele, que hoje estão se preparando para casar, nós consagramos ao Senhor na época. Isso quer dizer que a idade vai, né? Mas ele tem uma canção que foi, vamos dizer assim, composta no tempo que a gente tem os nossos congressos, Transforma Meu Coração. E ele vai cantar essa canção, e tem tudo a ver com você e eu, tem tudo a ver comigo, tem a ver com você. Tem um violão aqui para ele? Olha, gente, se ele sabe tocar, tu vai dizendo as notas aí para ele, vai. Enquanto isso, meu amigo Eliseu, Felipe, meu amigo Zé Carlos, olha, tanta gente linda aqui. Meu amigo Bosco, João Bosco Tavares, Tiago, Marcos, Edivaldo, meu companheiro de pedal. Hoje nós pedalamos 45 quilômetros. E aí, Jorginho? Está aqui o André, enfim, vocês aí. Graça e paz. Bom estar com Deus nesta noite. Você pode dizer que o Senhor é bom? Posso ouvir desses homens dizendo que Deus é bom? Isso, Deus é bom demais. Transforma meu coração, transforma o meu ser. Eu necessito tanto ser transformado. Transforma meu coração, transforma o meu ser. Eu necessito tanto ser transformado. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Sentir o meu agir, dá-me um coração de carne, Senhor. Tira o coração de pedra, meu Jesus. Dá-me um coração novo, o teu Espírito em mim. Transforma o meu coração. Dá-me um coração de carne, Senhor. Tira o coração de pedra, meu Jesus. Dá-me um coração novo, o teu
ficar de pé para a gente cantar essa canção? Fácil. Transforma meu coração, transforma o meu ser. Eu necessito tanto ser transformado, ser transformado. Só repetir, transforma. Transforma meu coração, transforma o meu ser. Eu necessito tanto ser transformado. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir e agir, o meu sentir, o meu agir. Dá-me um coração de carne, Senhor. Tira o coração de pedra, tira o coração de pedra, meu Jesus. Dá-me um coração novo, dá-me um coração novo. O teu Espírito em mim transforma o meu coração de carne, dá-me um coração de carne, Senhor. Tira o coração de pedra, tira o coração de pedra, meu Jesus. Dá-me um coração novo. O teu Espírito em mim transforma o meu coração. Vamos sentar um pouquinho? Coloca o texto aí, por favor, de 1 de Coríntios, capítulo 16. Se você tiver com o celular e Bíblia, você pode observar com a gente aí. 1 de Coríntios, é o capítulo 16, a carta, ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nos versos 13 e 14 ele diz: vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Agora atenta bem para esse verso 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Está pequenininho ali, não dá para ver, né? Está aqui? Todos os vossos atos, todas as vossas atitudes sejam feitas em amor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. E Paulo está dizendo aqui, com essa palavra, trazendo um incentivo para mim e para você a ter coragem, a ser forte. Há muitos homens aí que estão deixando a sua posição de homem. Tem deixado de lado a sua representação de homem. E aqui Paulo está advertindo os irmãos no modo geral, e essa palavra ela é direcionada para mim e para você. Portai-vos varonilmente. E ele está aqui dizendo que a palavra varonilmente, que vem do termo varão, que significa homem. Eu costumo dizer nesses eventos, antes de chegar, eu digo, olha, você vai homem e volta, ou melhor, vai macho e volta um homem. Às vezes fica difícil de se entender. Mas homem tem a ver com aquilo que ele faz, com as suas características, ou melhor, com as suas atitudes. Eu lembro de meu pai, que para mim foi referência, que ele dizia, filho, seja homem.
Fale a verdade. Haja corretamente. Porque os machos de hoje agem de qualquer jeito. Não estão aí nem um pouco preocupados na sua reputação de homem. E de preferência, mostrar-se para sua esposa e para os seus filhos. Não daquele tipo de homem que diz, quem manda aqui sou eu. Isso é um autoritário ignorante. E ainda usa texto bíblico. A mulher tem que se submeter, porque está escrito que as mulheres devem se submeter aos seus maridos. Mas ele não cumpre o seu papel. E se tem uma coisa que você ganha com a sua esposa e com seus filhos, é através de quê? Do serviço. Mas o macho ele diz assim, coloca a minha comida na mesa. Cadê minha cueca? Cadê meu sapato, mulher? E tem uns que são tão ignorantes, passa o dia todo sem fazer nada. Vai cuidar de casa e de menino para tu ver como é bom. Sabe o que acontece? Quando o homem ele assume o seu papel dentro de casa, o papel de servo, ele se torna diferente, respeitado. Inclusive você pode observar em Marcos capítulo 10, versos 43, se não me engano, 43 e 44, que Jesus diz, quem quiser ser grande, quem quiser ser líder, que sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Eu tive um costume por um tempo, morar numa casa onde eu tocava a campainha, às vezes não levava a chave. Aí minha mulher lá, que era um condomínio, ela dizia, quem é? Eu digo, é o servo da casa. Agora, qual o referencial de servo para mim e para você? Nada mais do que JC. Quem conhece JC aqui? Jesus Cristo. Porque JC é a intimidade de João Vieira com ele. O rei do universo, o todo-poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Jesus, o todo-poderoso, ele veio para servir, quem sou eu? Feito um pouco menor do que os anjos. E ainda quero dar ordens à minha esposa, aos meus filhos. Onde a Bíblia diz sujeitáveis uns aos outros, não é, né? E você sabe que quanto mais você serve, mais você é. Inclusive, a melhor dádiva é dar. Enquanto isso traz, faz para mim, faça isso. Você sabia que o apóstolo Pedro ensinou a você viver a vida comum do lar? Sim. O quê? O que é viver a vida comum do lar? Compartilhar necessidades, as coisas dentro de casa com a mulher. Inclusive, lavar uns pratos de uma vez por outra. Que muitos de nós não fomos ensinados a isso por causa do machismo, né? Nossos pais, alguns, não, homem não lava prato, mas come, né? Meu irmão lava o prato até hoje. E tem mulher aqui, como é que tem mulher aqui? A gente não pode nem ficar mais à vontade, né? Ei, tudo bem? Tem mulher e tem meu amigo Felipe ali. Felipe, tem um Felipe ali, que, né, meu amigo, e o Felipe Mirim. Mas come. Irmão, lava o banheiro. Inclusive, era comum também lavar banheiro na igreja. Você já imaginou você lavar banheiro na igreja ou fazer qualquer coisa na igreja? Você é homem. E em casa não? A sua mulher vai ficar o quê? Ué. Da mesma forma, cuidar ou tratar bem, falar bem com as mulheres lá de fora e não ser gentil com as esposas dentro de casa. Aí como é que vai ficar esse negócio aí?
Na sociedade que vivemos, muitos homens têm dúvidas sobre as características de um homem, ou como um homem deve ser. E o fato é de que o exemplo de como um homem deve ser está descrito na Bíblia, nas Escrituras. Esse homem é Jesus. É o maior exemplo de homem que existiu na face da terra. Olhando para ele, nós observamos que ele é o exemplo da masculinidade. E os exemplos de Jesus, todo homem, e de preferência os cristãos, deve imitá-lo. Sim, imitar o Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga, como? Se eu não vi? Eu não estive com ele. Como, por exemplo, os apóstolos de Jesus, em 1 de João, no capítulo 4, verso 19, eles aprenderam, eles viram, eles tocaram, eles ouviram Jesus e viram. Eles dizem, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas Jesus que passou a sua vida para os seus discípulos e os tais passaram para nós, e muitos, inclusive tem alguns aqui, que mostram a vida de Jesus, o exemplo de homem como Jesus, para outras pessoas. Tudo bem que está escasso isso, né? E eu gostaria de observar com você aqui, agora eu vou dar uma cochadinha a mais. Tiago, por favor. Tiago, capítulo 1, versos 23 e 24. A primeira característica dele aqui, eu quero... Ele tem muitas características. Eu não sei contar. Eu só sei que o que eu conheci já deu para modificar 100% a minha vida. O que eu conheci do meu mestre Jesus. Tiago, capítulo 1, os versos 23 e 24. O primeiro pontozinho que a gente vai desenvolver aqui para a gente chegar até o fim, é homem de palavra. Diga comigo, eu sou um homem de palavra. A sua mulher sabe disso? Seus filhos sabem disso? Seus filhos, suas esposas, sabem que você é um homem de palavra? Se não for, pode ser a partir de hoje. Como um dia... Mesmo vivendo dentro de igreja, eu era um irresponsável. Não levava nada a sério. Até que, através dessa palavra bendita, eu aprendi a viver de modo digno daquilo que eu prego. Para não ser desqualificado. Que o que tem de gente dentro da igreja, que fala e não vive o que fala. Gente, me permita a colocação. É ridículo um homem que se diz homem não ter compromisso. E me permita o destaquezinho aqui. Eu tenho andado com alguns homens maravilhosos no dia a dia. Eu não vou citar muitos nomes aqui, porque eu tenho meu amigo Marcos Antônio, para mim é um referencial. Mas nesses últimos dias eu tenho andado com meu amigo Delon. O Delon é aquele Alain Delon, cara bonito. E meu amigo Jorginho, e eu às vezes faço alguns testes. Por exemplo, eu marco um compromisso com o Jorginho como hoje. Ele disse, olha, tal hora eu estou chegando aí. Sabe o que acontece? Antes do horário ele já está. Às vezes me ensina, eu chego em cima da hora. Ele chegou hoje 5 e quase 6 horas, não foi em casa? Aí ele disse, não se preocupe não, relaxa. Homens de palavra. Gente, o que tem de homem por aí que marca pequenos compromissos e não cumpre. Primeiro, você sabe que quando alguém marca um compromisso com você e chega meia hora depois, sabe o que ele está dizendo? Eu não respeito você. Eu não tenho consideração por você. Portanto, o que você não quer que faça com você, porque eu duvido, mesmo aqueles que não cumprem,
Eu duvido ele ficar satisfeito quando ninguém cumpre com você, ou quando alguém não cumpre com você. Você não gosta. Então, como está escrito, como quereis que os homens vos façam, então fazei vós também a eles. Foi Jesus que falou isso e quem escreveu foi Lucas, capítulo 6. Eu particularmente não gosto quando marco com alguém e ele chega e às vezes nem vem nem dá satisfação. Isso é pior ainda. Está amarrado, né? Amarrado o cara ou compromisso? Então o que é que diz aqui o texto? Vamos lá? Capítulo 1, ou 1 de Coríntios. Tiago. Coríntios não saiu da minha cabeça. Cadê o textozinho aqui? Vamos lá. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, engana-se a si mesmo. Não é aí que está escrito? Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, o que é que diz mais? Mas operoso e praticante, esse será, diga comigo, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Tem muita gente que não sabe e é bom ensinar palavras que às vezes o pessoal não sabe. Bem feliz, abençoado. No que realizar. O outro? E se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que é que diz mais? A religião pura e sem mácula, é aqui você vai observando aqui. Mas você que ouve, e você que fala e não pratica. Tem um texto em Mateus capítulo 7, se não me engano, parece que a partir do verso 24, Jesus faz uma advertência muito grande a respeito daqueles que ouvem e não praticam. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem os problemas, as dificuldades, no caso vem a enchente, né? Bate contra aquela casa e ela não cai porque ela é firmada na rocha, na palavra. Você jamais vai ser desqualificado quando você fala e cumpre. Ninguém tem nada a dizer a seu respeito. Homem de palavra. Acho que não preciso mais falar sobre isso, homem de palavra, né? No passado, no tempo dos meus pais, e aqui deve alguém ter a experiência, talvez vivida e com seus pais, que meu pai dizia assim, vá com um bigode, um fio do meu bigode e compre isso aqui. Ele, na época da minha adolescência, um homem dizia, está fechado o negócio, aperto de mão, não tinha nem contrato. E eles cumpriam, ainda que causasse prejuízo, mas eles cumpriam os compromissos. Hoje tem contrato com advogado disso, com não sei o quê, com cláusula disso, daquilo outro, se não pagar, não faz, não perde, e ainda assim os contratos são rompidos. Mas tem muitos homens de verdade. Tem muitos homens de verdade espalhados por aí. Homens que estão aprendendo, estão colocando em prática e honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu e você não cumpre o compromisso, você desonra, você desrespeita o seu mestre. Segunda coisa que a gente pode observar aqui, nesse contexto, é que Jesus era
era obediente. No caso, Jesus como Filho de Deus, obediente, isso está escrito em Filipenses capítulo 2, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ninguém achou nada que desabonasse Jesus. Você já imaginou que é horrível, né, viver se escondendo, né? Você não poder olhar livremente para as pessoas. Como você chega diante de Deus nas suas orações, no seu dia a dia, como você encara espiritualmente Deus? Eu não sei como é que você chega. E isso independe de religião, se você é católico, se você é evangélico ou não, se você não tem religião, mas você tem um Deus que um dia nós vamos comparecer diante dele. Que inclusive, abrindo um espaçozinho aqui, está escrito em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus nunca quis se separar do homem. O pecado afastou o homem de Deus. Mas como Deus é tão amoroso com você, viu isso? Viu, Felipe? No tempo certo, ele manda Jesus, que é a vida eterna dos homens. A sua vida eterna não é a religião evangélica nem católica. A sua vida eterna tem um nome, é Jesus. Se você não tiver Jesus para fazer como ele, a sua religião, como nós vemos aqui, é vã. Esse Jesus maravilhoso, 100% humanamente falando, 100% homem. Biologicamente igual a você. Ele resolveu, ele decidiu obedecer a Deus em tudo. E recebeu um nome que está acima de todos os nomes, bendito seja o nome dele. Aí talvez você não goste do que eu vou dizer agora. Mas mesmo você sendo limitado, com as suas fraquezas humanas como eu e você somos, eu posso obedecer semelhante a Jesus. Eu posso imitá-lo, obedecer mesmo diante das fornalhas, mesmo diante das perdas, mesmo diante das dificuldades. Eu posso obedecer a Deus em tudo. É uma decisão particular. E quando Paulo estava falando a respeito de Jesus, no início do texto ele diz assim: tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. E sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Se esvaziou, assumiu a forma de servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto está em Filipenses 2, a partir do verso 5. Talvez você se choque com o que eu vou dizer. Você não é, quando eu digo você, é modo de falar. Não estou dizendo que você é desobediente. Que você desobedece ou que você pisa na bola porque você é humano. Você já ouviu essa conversa? Eu erro porque eu sou humano. Você já ouviu alguém dizer isso ou não? Eu estou cansado de ouvir isso em púlpito de igreja. Não, a gente desobedece porque não tem quem obedeça. Aí você não obedece, aí acha que ninguém obedece. Não tem quem não minta. Está escrito em Eclesiastes, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem fale a verdade. Mas também está escrito, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Uma vez que você diz que é de Deus, uma vez que você, católico, evangélico, espírita, sei lá, não sei, diz que é de Deus, diz que Jesus é o seu Senhor, e você não obedece, você não faz a vontade dele.
Aí sabe o que é que Jesus diz? No capítulo 6 de Lucas, eu gosto de Lucas, né? Jesus diz assim, por que vocês me chamam de Senhor? Porque se eu perguntasse aqui, quem é o Senhor da vida de vocês? Na euforia, né? O religioso é eufórico. Jesus é o meu Senhor. Aí sabe o que é que Jesus diz? Por que você me chama de Senhor, se não faz o que eu mando? Aí eu sou Senhor de vocês, e vocês pintam e botam, fazem o que vocês querem. Vocês mentem, vocês não assumem compromisso, vocês são descompromissados, inclusive com as famílias de vocês. Esse vocês aí, não estou falando de você não, viu? É sério, eu não posso fazer isso. Eu não posso ferir ninguém aqui. Quem é? Mude. Porque você teve o privilégio de vir aqui hoje para ouvir algo e mudar a sua vida. Não permanecer a mesma coisa, não para permanecer a mesma coisa. Ouve, é como alguém que olha para o espelho e logo esquece. Que inclusive o pastor Chilton, eu tenho testado o seguinte, eu tenho observado que, de preferência, os irmãos evangélicos vêm, quando termina o culto, não sabe nem o texto básico que foi lido pelo pastor. Isso é uma tristeza. Feito um menino, agitado, preocupado com isso, com aquilo outro. Obediente até a morte. Aí eu repito. E dá para a gente obedecer? Claro. Jesus disse, eu vos dei o exemplo. Como eu fiz, façam vocês também. Aí alguém diz assim, o que eu já ouvi. Mas Jesus era filho de Deus, e você é filho do capiroto, é? Outro indivíduo que eu gosto depois de Jesus, que ele disse, eu sou imitador de Jesus, e disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E apanhou, o cabo apanhou, e foi imitador até no sofrimento. Sofreu. Agora, sabe o que é que... Eu não sei se você já ouviu, que eu fico querendo dar um cheiro nesse pastor, nesse líder religioso, e os irmãos vão atrás. Olha, eu estou pregando aqui a verdade, mas não olhe para mim. Não olhe para o pastor. Cabra. Então, cale a boca. Não fale. Se você não consegue viver. Se você não tem como cumprir o que você está falando. Então, pare para você não ser hipócrita. Para quem é inteligente e vê você falando algo aqui ou acolá e vivendo de outra forma, como é que essa pessoa vai olhar para você? Aí eu tiro o chapéu para o apóstolo Paulo. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou. Façam como eu. Façam como ele. Amém, amados? O relógio está correndo ali. Faltam 17 minutos para eu dar uma carreira daqui. Né? E eu tenho que obedecer. Tem tudo a ver com a palavra aqui. Eu não posso passar nada além de 17 minutos. Vocês se lembraram do negócio lá do Silvio Santos, né? Nada além de 1 minuto. Agora, por último, olha, Jesus tem muitas características. Só se aparece aqui. Homem de palavra, obediente. Eu coloquei outra aqui, vamos lá, amoroso. Amoroso. Você sabe que Deus amou você por meio de Jesus? Ou Jesus amou você de uma maneira tão especial? Ele deu a vida por você. Isso é a maior prova de amor. Ele perdeu a vida dele por você. Preferiu ir para a cruz. Porque segundo o que está escrito, todos pecaram. Eu, você, José, Pedro, todos. Nasceu de mulher. Depois de Adão, todos pecaram. Não existe, exceto Jesus, que nasceu por obra do Espírito Santo, no ventre de uma mulher chamada Maria. Só esse não cometeu pecado e por decisão própria. Jesus tinha tudo para pecar como qualquer um de nós. Como Adão, que foi feito perfeito e desobedeceu conscientemente.
E não pecou porque era humano, porque foi irresponsável. E desfrutamos e temos desfrutado dessa desgraça do pecado até hoje. Essa maldade que existe no mundo, sofremos exatamente por causa do pecado. Aí, queridos, eu faço de tudo para minha família não sofrer com atitudes que é contrária à vontade do meu Deus, porque as consequências vêm. E eu tenho responsabilidade com a minha família, de manter a minha família sadia, a começar da minha esposa e os meus filhos. Aí, porque falar aqui, irmão, é muito fácil, não é? Falar como eu estou falando aqui, e uma coisa é você ouvir João Vieira falar aqui, uma coisa é você ver o dia a dia do João Vieira e a minha mulher me conhecer do quarto à cozinha em qualquer lugar, e os meus filhos também. E os meus amigos que estão com eles todos os dias. Inclusive, eles estão por aqui. E eu sou uma pessoa igual, brinco, eu tenho ira, eu tenho hora que eu me iro. Ira? Sim. Inclusive a Bíblia diz irai e não. Você pode ser, inclusive me permita dizer uma coisa para ele. Quando você tiver uma chateação com o seu filho, diga para ele, filho, amo você, você é importante para mim. Isso pode ser com qualquer pessoa, com o filho ou com a esposa. Amo você, agora a sua atitude não foi coerente. Você pode até esbravejar na hora que estiver falando isso. Por exemplo, Jesus se irou. Chegou no templo e saiu derrubando mesa para lá e para cá, mas não pecou. E ainda hoje o meu Deus se ira, mas não comete pecado. Amoroso. Ele me amou de forma tão especial. Em João 3,16, Evangelho de João, para mim é uma das palavras mais fortes que é tão incompreendida, tão, vamos dizer assim, sem compreensão na mente de tantos. Porque Deus, o João está dizendo o seguinte, porque Deus amou, como é seu nome? Israel. Porque Deus amou tanto Israel. Amor de tal maneira, João não teve o vocabulário para expressar o amor de Deus. Ele disse de tal maneira, porque ele não teve expressão, porque não tem como explicar o amor de Deus. Não dá para explicar. Amou o Israel de tal maneira, amou o Bosco de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer por você. Ele preferiu ser condenado para você ficar livre, Bosco. Porque o salário do pecado é a morte. Que morte? Separação de Deus, que é a pior morte que tem. Essa morte aí não é física. Claro que o homem morreu por causa do pecado também, biologicamente, fisicamente. Mas essa morte que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, essa é a pior situação na vida do ser humano. E você já observou que aqueles que vivem no pecado têm um vazio tão profundo no seu interior que nem imagina. Parece que não existe vida. Não há esperança. Mas quando ele tem o conhecimento de que ele foi amado, alguém assumiu o seu lugar, Israel. Jesus, eu costumo dizer que ele chegou para mim e disse, Joãozinho, eu vim morrer por você. Eu amo você. Você se sente amado por Deus? Por meio de Jesus? Então diga comigo. Eu amo qualquer pessoa. Porque Jesus me amou primeiro. A Bíblia diz que Deus amou todos. E Deus não faz acepção de pessoas. Se você tem alguém que você odeia, você não suporta, você pode não suportar as atitudes dela, como Deus não suporta as atitudes erradas do ser humano. Agora, odiar pessoas, não. O meu mestre disse, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Ah, não tenho sangue de barata. Se você tiver o sangue de Cristo na sua vida, você vai poder amar não só os bons como os maus.
Porque amar as pessoas boas, Jesus disse, não tem recompensa. Que recompensar se você ama os bons? Os pecadores fazem isso. Amém? Quando Pedro traiu Jesus, em uma noite, 3 vezes foi traído. Um dos melhores, humanamente falando, um dos melhores amigos de Jesus, um dos seus discípulos. 3 vezes, numa noite só, renegou Jesus. Sabe quando é que eu renego Jesus? Hoje. Sabe quando é que eu renego Jesus? O que me amou e se entregou por mim? Quando eu peco contra Ele. Quando eu desobedeço. Eu estou nada mais do que traindo. E o meu Jesus que me amou não merece ser traído. Não merece. E eu tenho uma consciência, e você também. E graças a Deus, que Deus é tão bom que cuida de você e eu, através do Espírito Santo dele, sempre cuidando de cada detalhe da sua vida, para levar você ao arrependimento. Amém? 40 anos eu tenho com a minha mulher. Inclusive, irmãos, eu oro para que ela nunca fique viúva. Amém ou não amém? Já tive vários momentos, durante os 40 e poucos anos só de casado, para me separar. Várias vezes. Mas vontade daí passa. Estou com ela. Eu não posso contar detalhes aqui, porque vocês certamente não vão entender. Mas para ficar com uma mulher 40 anos, só sabe quem passa aqui. Não é sério. Muitas vezes é algo que o homem mais gosta, que é sexo. Ela fecha as comportas. E você tem que amá-la do jeito que ela é. E ainda você pode declarar no seu jeito, nem só de sexo viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E outra, se você acha que pelo fato da sua mulher não ceder para você, e você dizer, a minha mulher não dá, eu vou procurar em outro lugar, não seja irresponsável. Porque eu sei que está escrito, para que a gente não caia nas garras de Satanás, a mulher, e tanto eu como você, deve suprir as necessidades sexuais do cônjuge. Está escrito isso em 1 de Coríntios. Que o homem não é dono do seu corpo, nem a mulher, e sim do cônjuge. Eu conheço várias mulheres, desculpa aí pelo fato de acompanhar alguns casais, várias mulheres e muitas mulheres, que 90% das vezes que faz seu marido, faz para satisfazê-lo, mas sem prazer nenhum. Porque ele não corresponde. Não estava no script não isso aqui não. Irmão, você quer sexo à noite? Ou de manhã quando acorda? E você não trata bem a sua esposa? Você não faz um carinho, não traz uma palavra de elogio? Você não valoriza, não reconhece o que ela é, ainda que... pastor, mas minha mulher reclama demais. Então você é o líder, dê um jeito de como ajudá-la a parar de reclamar da vida. Você é o líder da casa. Teve um tempo que eu perdi toda a admiração, agora toda a admiração pela minha mulher. Primeiro foi ela. Ela olhou para mim uma vez e disse, não sinto mais nada por você. Eu tinha 5 anos de casado. Fiquei morto. Eu digo, desculpa a linguagem, lasquei-me. Eita, pastor, usando esse palavrão aí no púlpito. E em casa. Aí Deus não está na sua casa. Fiz o que devia fazer para reconquistar.
Quando eu conquistei, com 2 anos depois, eu não senti mais nada por ela. O falar dela me dava... Não, talvez seja a experiência de alguns aqui. Agora, você já imaginou a loucura se eu tivesse deixado ela e não tivesse reconquistado? Eu tenho um Deus que restaura casamento, viu, irmão? Se você quiser, você pode forçar admiração pela sua mulher. Um dos meios foi eu relembrar das coisas boas e do investimento que ela fez na minha vida, no início. Quando ela enfrentou comigo os piores momentos da minha vida e não abriu mão, me ajudou de forma que outra pessoa não tinha como. E eu vou esquecer dessa mulher, como alguns homens que por falta de entendimento, eu não quero condenar, não tenho poder para condenar ninguém, por falta de entendimento, melhorou de situação, ou deu uma subidazinha, já descarta a mulher. Ela ficou um corpozinho não igual àquela que ele conheceu, ele agora já não valoriza. Porque a gente acostuma, né? Claro. Aquela coisa todo dia. Mas essa coisa todo dia, que até que a morte separe. Amém ou não amém? É. 4 minutos eu tenho. Amor sem perdão não funciona, não anda junto. Ou não tem como não andar, aliás. Amor e perdão andam juntos. Não tem como amar sem perdoar. Ei, todos nós temos problemas vivenciados na nossa casa. O seu pai, ele quis dar o melhor para você. Ele veio com uma bagagem que talvez você nem imagine. Talvez tenha maltratado você, tenha machucado você. Talvez tenha batido na sua mãe. Talvez tenha agredido você violentamente. Perdoe seu pai. Talvez você, como tem alguém aqui, que o pai puxou a arma para ele. Não matou porque a mãe antes tinha tirado a munição. Esse rapaz foi espancado. Além do pai espancar a mãe, ele foi espancado pelo pai. Sabe o que ele fez? Depois conheceu Jesus, perdoou o pai, viveu os últimos anos o melhor com o seu pai. Isso pode ser sua mãe, pode ser um vizinho seu, pode ser quem lhe fez mal, seja quem for. Ame e perdoe. Isso são palavras de Jesus. Eu repito o que está escrito em Lucas capítulo 6, verso 27, que Jesus diz: digo, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. E a começar dos de casa. E você vai cumprir a lei de Cristo. Quem ama Jesus aqui? Jesus diz em João capítulo 14, aqueles que têm os meus mandamentos, aqueles que têm as minhas ordens e obedecem, esses são os que me amam. Dizer que ama Jesus, dizer que ama a Deus e não obedece, a Bíblia diz que é mentiroso. E você não é mentiroso. Você é um homem de verdade. Você é um homem transformado, como foi cantado hoje à noite aqui. Eu quero orar por você. Fique em pé, se possível. Peço pessoalmente aqui a sua permissão para orar por você. Onde você está, pode ficar aí mesmo. A responsabilidade de viver a vida para Deus e para Ele é bem pessoal. Porque cada um vai prestar contas diante dele dos seus atos. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo de Deus fortaleça o seu coração. Abra o entendimento. Abra o seu entendimento. Para que você se despoje. Coloque para fora tudo aquilo que não agrada a Deus.
Se você precisa mudar como marido, como pai, como amigo, como homem, se coloque diante de Deus. Diga para Ele: Senhor, eu preciso mudar nessa situação, naquela outra. Você vai colocando diante de Deus e Ele é poderoso para fazer além daquilo que você está pedindo. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Um dia eu tive que tomar uma atitude para não perecer e não acabar com a minha família. E quando me posicionei, a minha vida foi mudada. E hoje eu posso dizer em alto e bom som: eu sou um exemplo para a minha casa e para os meus amigos. Eu sou exemplo de bom marido, eu sou exemplo de bom pai, sou exemplo de amigo, e sou amigo daqueles que me traem, daqueles que não me consideram. E finalmente, nesta oração, o meu mestre diz assim: vocês serão conhecidos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Deus abençoe você.